Vamos lá, pessoal, das medidas aplicadas aos pais ou responsável. Nós vimos que existem medidas de segurança que serão apresentadas, que são aplicadas nos menores. E existem medidas que são destinadas aos pais. Nós temos 10 medidas a estudar. Eu chamo a atenção para as 3 últimas, que nós teremos aqui uma sequência: perda da guarda, destituição da tutela e suspensão ou destituição do poder familiar. As palavrinhas perda, destituição, suspensão ou destituição. Então nós temos guarda, tutela e poder familiar. Nós veremos daqui a pouquinho. Vamos começar da primeira. Encaminhamento ao programa oficial ou comunitário de proteção à família. Aqueles programas ali que o poder público faz, ou a própria comunidade ou ONGs, para proteger a família. Assim como o menor é encaminhado como ele comete um ato, como ele está desprotegido, o pai também será encaminhado. O 2 é parecido, só que é quando houver vício de álcool ou dependência de drogas. Inclusão em programa oficial ou comunitário, auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. 3. Encaminhamento ao programa psicológico ou psiquiátrico. Se o pai tiver problemas mentais ou problemas, qualquer transtorno, ele vai ser encaminhado e orientado. 4. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação, como criar os filhos, como seguir as regras, como estar ciente da nova legislação. 5. Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar a sua frequência e aproveitamento escolar. Assim como um filho tem o dever de frequentar as aulas, como existe a medida da matrícula obrigatória em ensino fundamental, o pai também será obrigado a matricular e acompanhar a frequência e o aproveitamento. 6. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. 7. Advertência. 8. Perda da guarda. 9. Destituição da tutela. E 10. Suspensão ou destituição do poder familiar. A advertência a gente já viu, é uma advertência verbal que será colocada a termo, depois ela será assinada. Depois nós temos a perda da guarda. Então nós temos aquelas condições em família substituta: guarda, tutela e adoção. Então nós temos aqui a guarda. O indivíduo está em guarda, está sob a guarda de alguém, só que ele comete falhas, ele causa maus tratos. Ele pode sofrer a sanção da perda de guarda. E se cair na prova destituição da guarda, está errado. A lei fala destituição da tutela. A tutela é destituída. O indivíduo é tutor de alguém, ele vai ser destituído dessa tutela. E a suspensão ou destituição de quê? Poder familiar. Porque essa suspensão pode ser temporária. Temporariamente, esse pai vai perder esse poder familiar ou poderá ser destituído. Aqui já não é mais provisoriamente. Então, quando se falar do poder familiar, seja por família natural ou seja por adoção, esse pai pode ser destituído ou pode ter suspenso esse poder. Suspensão ou destituição do poder familiar. Parágrafo único. Na aplicação das medidas previstas no inciso 9 e 10 desse artigo, observar-se-á o disposto nos artigos 23 e 24. O artigo 23 diz que falta de carência ou recursos materiais não constitui motivo para perda ou suspensão do poder familiar. O parágrafo 2º diz o seguinte, que a condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto se for crime doloso sujeito a pena de reclusão contra o filho. É um abuso, uma tortura, um abuso sexual contra a própria criança. Nesse caso, ocorrerá, assim, a destituição do poder familiar. E o artigo 24 diz o seguinte, que a perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente. Isso deve ser observado. Quem pode decretar a perda ou suspensão? O Conselho Tutelar? Não. O juiz. Judicialmente, em procedimento contraditório, vai ser assegurado a oitiva do acusado, contraditório, ampla defesa, ainda a presença de um advogado, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o artigo 22. Sustento, adoção, sustento, alimentação, o poder de guarda, fala no artigo 22. O artigo, nós estávamos no artigo falando da suspensão e destituição, nós demos o parágrafo único, o artigo 129, então nós vamos prosseguir. Artigo 130. Verificada a hipótese de maus tratos, opressão, abuso sexual, imposto
impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. Nós já vimos isso. Nós citamos esse artigo quando houver abuso sexual, maus tratos, opressão ou abuso sexual. O acusado, o suspeito, poderá, como medida cautelar, ser afastado dessa moradia. A mãe e as crianças permanecem na casa. O pai será afastado provisoriamente, medida cautelar, e será afastado da moradia. Parágrafo único. Na medida cautelar constará ainda a fixação provisória dos alimentos de que necessite a criança ou adolescente dependentes do agressor. Ele será afastado, mas deve arcar com a pensão alimentícia, o provimento de alimentos obrigatório. Questão. Assinar a alternativa que não está em conformidade com o disposto no ECA, no que tange as medidas aplicáveis aos pais ou aos responsáveis. Por favor, pause o vídeo e responda. O gabarito. Letra B. Suspensão de 15 dias do convívio familiar em regime de privação de liberdade. Não existe isso. Suspensão de 15 dias do convívio familiar, além de privação, em regime de privação, cadeia, não. Privação da liberdade, não tem isso. As outras sim. Nós vimos que tem o encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. D. Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar a frequência e seu aproveitamento escolar. E letra E. Suspensão ou destituição do poder de família. Isso aqui está perfeita. Suspensão ou destituição. Se fosse tutela ou guarda, aqui estaria errado. O poder familiar poderá ser destituído ou suspenso. Se fosse tutela, seria destituição. E se fosse a guarda, seria a perda da guarda. Então, perda da guarda, destituição da tutela e destituição ou suspensão do poder familiar. Outra questão, de 2014. Ainda segundo o ECA, considerando as medidas aplicáveis aos pais ou responsável, assinar a alternativa incorreta. Por favor, marque sua resposta. O gabarito. Letra D. Imediata destituição do poder familiar, desde que solicitada pelo Conselho Tutelar. Não, a lei não fala nem de imediata e nem fala, não dá essa restrição aqui, desde que solicitada pelo Conselho Tutelar. Por isso está errada. Nós temos a letra A. Encaminhamento a tratamento psicológico psiquiátrico, obrigação de criança ou adolescente a tratamento especializado, a gente já viu isso. A obrigação de encaminhar, no caso que o pai ou o responsável tem que encaminhar a criança a esse tratamento, seja ele de um tratamento mental, seja essa criança a um tratamento de toxicômano, seja alcoólatra, a um tratamento especializado que for adequado à necessidade daquela criança. O pai deve encaminhar, assim como a criança deve passar por esse tratamento, o pai deve o encaminhar. C. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. E letra E. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Perfeito. Letra D, o nosso gabarito. Incorreta. Observe isso. Eu já errei muita questão de prova por causa de ansiedade e não ler o enunciado. Continuando. Mais uma questão de 2014. O artigo 130 do ECA prevê, em caso de hipótese de maus tratos, opressão, abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá, como medida cautelar, determinar o quê? Qual a resposta? Muito bem, se você marcou a letra. Letra E. Afastamento do agressor da moradia comum. Vamos voltar ao texto da lei para a gente ver. Está de acordo com aquilo que a gente estudou. A autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da medida da moradia comum. Cautelar, medida cautelar, provisória e da moradia comum, de acordo com a nossa questão. Afastamento do agressor. As outras, prisão sumária não tem isso, participação do responsável pela infração em programas educativos, nada a ver, manutenção do menor em casa de acolhimento, não é responsabilidade dos pais, e separação do menor do convívio familiar, hipótese alguma. Do Conselho Tutelar, artigo 131, novo assunto agora, um assunto importante, cai em prova. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, guarde isso, permanente e autônomo, não jurisdicional.
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nessa lei. Se ele não é jurisdicional, podemos dizer que ele é um órgão administrativo. Então nós temos o Conselho Tutelar é órgão permanente. Primeira coisa, o órgão é permanente, o conselheiro tutelar não é permanente. O conselheiro tem um mandato, ele tem um mandato de 4 anos. Então o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 132. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local. Eu falei que ele é um órgão administrativo, órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros escolhidos pela população local para um mandato de 4 anos. Nós estamos no ano de 2016. Prevalece mandato de 4 anos. Isso já mudou mais de uma vez. Então, quando você for fazer essa prova, se você não estiver no ano de 2016, vai lá no site de Planalto, procura se ainda são 4 anos, porque isso muda, isso pode mudar. Permitida uma recondução mediante novo processo de escolha. Então, vamos comentar isso aqui. Em cada município, sua cidade, ou em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo, palavra-chave para a prova, no mínimo pode haver mais de um conselho tutelar no seu município, pode haver mais de um conselho tutelar em cada região administrativa, no mínimo um deve haver como órgão integrante da administração pública local. Então o conselho tutelar vai se equiparar ali ao órgão da prefeitura, ao órgão do município, órgão da administração pública local. É escolhido pela população. É um voto facultativo. Aquele que é candidato, ele geralmente vai nas casas pedindo o voto, que as pessoas vão facultativamente no processo eleitoral ali. E é permitida uma recondução de mais 4 anos, mediante o quê? Eleição. Então é permitida uma reeleição, podemos assim dizer. Continuando o artigo 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: reconhecida idoneidade moral. O indivíduo ele não tem passagem na polícia, é uma pessoa que tem pessoa idônea, é uma pessoa que tem moral, ela é reconhecida e aceita pela sociedade, pela comunidade local. Não poderá, portanto, ser uma pessoa inidônea. Cuidado, pode cair na prova, inidônea, aí ele não pode ser. 2. Idade superior a 21 anos, mais de 21 anos de idade, ou 21 anos no mínimo, estará correta também. E 3. Residir no município. Quem for trabalhar no município de Cariacica como conselheiro tutelar tem que residir em Cariacica. Questão: de acordo com o artigo 131 do ECA, o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Em cada município haverá no mínimo um Conselho Tutelar, que será composto de... Qual a resposta correta? Questão de graça. 5 membros escolhidos pela comunidade local para mandato de 4 anos, permitida uma recondução. Muito fácil a questão, mas fique atento, isso pode mudar. Hoje são 4 anos e uma recondução. Questão de 2014. Como é dominado um órgão permanente autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos em lei? Tomara que não caia em prova, porque senão quem não estudou vai acertar também. Resposta: Conselho Tutelar. Para a gente memorizar: permanente, autônomo, ele tem a sua autonomia administrativa. O prefeito, a secretaria no qual aquele órgão está vinculado ali, não terá poder decisório sobre o Conselho Tutelar. Portanto, ele tem autonomia para trabalhar. Ele é autônomo. Cuidado, se cair em prova dizendo que é um órgão independente, estará errado. Ele é autônomo, tem autonomia. Não é jurisdicional. Encarregado pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 134. Lei municipal ou distrital, se for o caso do Distrito Federal, disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a
Então nós temos aqui, pessoal, primeira coisa, tomar cuidado. A lei pode ser municipal ou distrital, não será lei federal, é equiparada ao município. Então, lei do Distrito Federal ou lei do município vai dispor sobre o local, dia e horário de funcionamento, inclusive quanto à remuneração. De acordo com cada município, a remuneração pode estar disposta ali numa lei municipal. Essa lei será votada ali pela Câmara Municipal. Só que esses 5 direitos são assegurados. Cobertura previdenciária, então ele vai estar coberto ali pelo sistema de previdência social, pelo órgão de previdência social daquele município, ou pelo regime geral, conforme o caso. Para a nossa prova de que cai Estatuto da Criança e do Adolescente, nós não precisamos saber, a não ser que você vai fazer um concurso municipal e ali venha prescrito ali, o Conselho Tutelar, ele está sobre o regime geral de previdência social, ou não, o Conselho Tutelar deste município, ele está no regime próprio. Para a nossa prova, nós temos que saber que eles são protegidos pela cobertura previdenciária. Isso é lógico, todo mundo que trabalha tem a obrigação de estar afiliado a um regime de previdência social. 2. Gozo de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal. Isso nem precisava estar na lei. 1/3 de férias é direito do trabalhador. 3. Licença maternidade. A mulher, portanto, licença maternidade, o pai, licença paternidade e a gratificação natalina, o 13º salário. Então, cobertura previdenciária, 1/3 de férias, licença maternidade, paternidade e gratificação natalina. Parágrafo único. Constará da Lei Orçamentária Municipal e da do Distrito Federal previsão de recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Nós sabemos que existe a Lei Orçamentária Anual do município, bem como do Distrito Federal. E nessa lei orçamentária já deve estar previsto ali o recurso necessário para o funcionamento do Conselho Tutelar. Os membros necessitam de material, necessitam de computadores, necessitam de papel, necessitam de veículo, gasolina, energia elétrica, muitas vezes aluguel do local onde se encontra esse Conselho Tutelar. Então o recurso deve estar previsto, bem como recurso para quê? Remuneração, salário e formação continuada dos conselheiros tutelares. Recurso de dinheiro para que eles possam fazer cursos de aperfeiçoamento, reuniões nas capitais, etc. Artigo 135. O exercício efetivo da função de conselho constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. Nós sabemos que a função ali nós temos o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Aquele conselho constitui também serviço público relevante, só que o Conselho Tutelar, ela é remunerada, como a gente acabou de ver. Então, eles têm a remuneração. É diferente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que não é remunerada. Aqui é também serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. Portanto, as decisões tomadas pelo Conselho, as decisões tomadas pelo Conselho Tutelar, são presumidamente idôneas e constitui serviço público relevante. Questão. A remuneração dos membros do Conselho Tutelar será disciplinada pela lei municipal ou distrital? Garantindo-se, por favor, marque a sua resposta. O gabarito. Letra E. Cobertura previdenciária. Férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal. Licença maternidade, licença paternidade e gratificação natalina, de acordo com aquilo que a gente viu no artigo anterior. Analise as afirmações abaixo. Na realidade, eu tirei a segunda, é somente uma afirmação, porque a segunda estava desatualizada. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral, não sendo remunerado. Certo ou errado? Também facílimo, né? Está errado. Nós sabemos que a função de conselho tutelar, ela é sim remunerada. Artigo 136.
são atribuições do Conselho Tutelar. Então nós temos aqui algumas atribuições. Na realidade, são 12 atribuições que nós vamos estudar e não preciso falar que elas caem em prova. Primeira delas, atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas dos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, de 1 a 7. O artigo 98, ele vem falar que as medidas de proteção à criança e adolescente são aplicáveis sempre que os direitos nesta lei, reconhecidos nessa lei, forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, ou em razão de sua conduta, da própria conduta da própria criança ou adolescente. E o artigo 105, ao ato infracional praticado por criança e adolescente. Então, quando os direitos, as medidas de proteção à criança são aplicáveis, sempre que o quê? Os direitos da criança e do adolescente foram violados. Então, quando um direito da criança e do adolescente previsto nessa lei for ameaçado ou violado, o Conselho Tutelar entra em ação. E quando houver um ato infracional, o Conselho Tutelar também entra em ação. E o que ele vai fazer? Aplicar as medidas previstas no artigo 101, inciso 1 a 7. Esse artigo 101, ele fala, aqui, verificada qualquer hipótese previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar as seguintes medidas. Nós temos encaminhamento aos pais do responsável, orientação e apoio temporários, a matrícula obrigatória, inclusão em programa comunitário oficial, requisição de tratamento médico, hospitalar, psicológico, de acordo com cada caso. E 6, a inclusão em programa oficial ou tratamento de auxílio e orientação a alcoólatras e toxicômanos. E 7, acolhimento institucional. Então, de 1 a 7, portanto, poderão ser aplicados pela Conselho Tutelar. Então, o artigo 136 afirma, no inciso 1, direitos de criança ou adolescente foram violados ou ela cometeu prática de ato infracional. Portanto, o Conselho Tutelar vai aplicar as medidas do inciso 1 ao 7 que nós acabamos de ver. Então, 1 ao 7 é medida aplicável pelo Conselho Tutelar. A colocação em família substituta é atribuição do Conselho Tutelar? Não. Advertência? Também não. Internação? Muito menos. Então, 2. Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129, inciso 1 ao 7º. Portanto, nós temos que o Conselho Tutelar aplica determinadas medidas também aos pais ou responsável. Observe que o encaminhamento ao Programa Oficial ou Comunitário de Proteção à Família vai ser responsável do Conselho Tutelar. Inclusão em Programa Oficial ou Comunitário de orientação a alcoólatras e toxicômanos, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos e programas de orientação, obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar a frequência e aproveitamento escolar, obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado e advertência. Observe aqui, pessoal, que essa advertência não é a mesma advertência aplicada pelo juiz no caso de ato infracional. Essa advertência aqui é uma advertência administrativa, não tem o mesmo peso, não é uma decisão judicial, uma medida de punição chamada advertência. É uma advertência administrativa com cunho mais de orientação do que de punição. Então, mas para a prova, como a palavra é a mesma, nós vamos marcar também, se cair em prova. O Conselho Tutelar, na aplicação das medidas aos pais e responsáveis, ele aplica advertência? Sim. É uma advertência administrativa e, como está previsto no inciso 7, ele vai aplicar sim. Então, portanto, o Conselho Tutelar também vai atender e aconselhar os pais ou o responsável aplicando as medidas que nós acabamos de ver. 3. Promover a execução de decisões, provendo para tanto requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. B. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. A Justiça, conforme essa letra B, aplica uma decisão e há um descumprimento injustificado, ela vai, portanto, representar junto a essa autoridade esse descumprimento. Requisitar serviços públicos, ele vai requisitar a presença constante de um enfermeiro para cuidar de um menor que está machucado, ou atendimento médico, requisitar ainda o serviço de educação,
muitas vezes para atender uma criança com deficiência, serviço social, assistência social do município, previdenciário, muitas vezes assistência social, que está aquele benefício de prestação continuada da assistência social. O Conselho Tutelar, percebendo que a família não tem condição de se manter, vai providenciar trabalho e segurança. Requisitar, portanto. Então nós temos aqui promover a execução de suas decisões e ela pode requisitar todos estes serviços complementares. 1, 2, 3, 4. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Ela encaminha a quem? Ao Ministério Público a notícia do fato que constitua infração administrativa. Por exemplo, obrigação do pai de matricular o filho em escola e acompanhar. Infração administrativa ou também penal. Abuso, maus tratos, abuso sexual. Então aí já entra na esfera penal. Contra os direitos da criança e do adolescente. Ele encaminha ao Ministério Público a notícia criminis, no caso de crime, a notícia do fato, infração administrativa. 5. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Quando for algo que fuja da alçada do Conselho Tutelar, ele encaminha para a autoridade judiciária, se for competência judiciária. 6. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, inciso de 1 a 6, para o adolescente para o adolescente autor de ato infracional. Quando um adolescente comete um ato infracional de natureza mais leve, então a autoridade judiciária pode aplicar uma medida mais leve, dentre elas as previstas no artigo 101. Nós temos aqui em nota são as seguintes medidas protetivas. Então nós temos de 1 até a 8, até a oitava, mas de 1 a 6 será o juiz vai dar a decisão e vai encaminhar, o Conselho Tutelar vai aplicar essa medida que o juiz decidiu. Então é providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária. O juiz decidiu, o Conselho Tutelar vai pôr em prática encaminhamento dos pais, o responsável, mediante termo de responsabilidade, orientação e apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial e 6. Inclusão em programa oficial comunitário de auxílio e orientação a tratamento de alcoólatras ou toxicômano. Então esses 6 itens o Conselho Tutelar vai aplicar. Quem decidiu? O juiz. Quem vai pôr em prática? O Conselho Tutelar. Expedir notificações é o 7º. 8º, requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. 9. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Quem faz o orçamento é o Poder Executivo. O Poder Executivo vai encaminhar para a Câmara de Vereadores, que vai aprovar o orçamento. Dessa forma, o Conselho Tutelar vai assessorar senhor prefeito, senhor ordenador de despesa do Poder Executivo. Nós estamos precisando de um carro novo. O nosso carro não tem mais condição de uso e vai assessorar na elaboração da proposta. Ele não elabora a proposta, ele assessora o Poder Executivo na elaboração. 10. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação de direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. Este parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal, ele vem do artigo 220, ele vem dizer: estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contraria o disposto no artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que passam a ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Já o artigo 221 diz que a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: preferência das finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Portanto, voltando para o nosso texto, quando
uma criança, adolescente, tiver um direito lesado, ameaçado, violado por uma programação de rádio e televisão, o Conselho Tutelar vai representar ao Ministério Público. O Ministério Público, portanto, será notificado. Desculpa, é o artigo 10 aqui. Representar, portanto, em nome da pessoa e da família contra a violação daqueles direitos, ok? Essa representação ali é feita em juízo. Representar em nome da pessoa e da família. O 11 agora. Representar o Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança e do adolescente junto à família natural. O Conselho Tutelar acompanha há tempos a família e, dessa forma, ele percebe que é impossível a permanência daquela criança, daquele pupilo, junto com aquele familiar, junto com aquele responsável. Portanto, ele vai representar a quem? Ao Ministério Público. Representa ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar. Perda ou suspensão. 12. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e tratamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. 3 coisas importantes. Primeira delas, o reconhecimento. Depois, divulgação e também treinamento. Essas 3 palavras, nós temos a divulgação, reconhecimento e treinamento. Sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Ele vai promover, o Conselho Tutelar vai promover e incentivar para que seja divulgado. Você sabe, então divulgue. E você deve reconhecer. Você será treinado para que possa reconhecer os sintomas de maus tratos. Você percebeu que é uma criança, sua vizinha está com esses sintomas, então você vai denunciar. Portanto, o Conselho Tutelar vai promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação, treinamento para o reconhecimento desses sintomas de maus tratos contra criança e adolescente. Parágrafo único. Se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará imediatamente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Cuidado, o importante aqui é gravar, é saber que o Conselho Tutelar, no exercício de suas funções, percebeu, achou que é necessário o afastamento daquela criança do convívio familiar, comunica quem? Ao Ministério Público e vai prestar todas as informações necessárias. Senhor promotor de justiça, é necessário o afastamento imediato porque aquele pai já atentou contra a vida daquela criança. Então é imediato, esse afastamento tem que acontecer imediatamente. Artigo 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Um curioso, portanto, alguém que quer ser candidato à próxima vaga do Conselho Tutelar, na próxima eleição, ele quer somente perturbar. Então ele pode pedir uma revisão? Não. As decisões tomadas pelo Conselho Tutelar somente, guarde isso para a sua prova, somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária, ou seja, o juiz pode refazer sim uma decisão do Conselho Tutelar, mas somente a pedido de quem tenha legítimo interesse. Ministério Público? Pode. O pai? Sim. O responsável? Sim. O pai é o responsável, o Ministério Público, eles têm legítimo interesse. Órgãos que cuidam do direito da criança e adolescente, tudo bem. Agora, um curioso, terceiro, não. Somente quem tenha legítimo interesse. Questão. É atribuição do Conselho Tutelar. Por favor, pause o vídeo e responda. O gabarito. Letra C. Atender e aconselhar aos pais ou responsáveis, aplicando as medidas de privação da liberdade. Isso está errado. Desculpe, pessoal. Às vezes eu faço esse slide de madrugada com sono, por falta de tempo, e acabo errando. O gabarito correto, deixa eu ver, aqui é a letra B. O gabarito nosso é a letra B e não a letra C. A aplicação das medidas de liberdade não é atribuição do Conselho Tutelar, é do juiz competente. Então nós temos aqui requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Aí sim ele pode requisitar. É obrigação?
do Conselho Tutelar. Então vamos ver as outras erradas. Atender a criança e os adolescentes nas hipóteses previstas no ECA, aplicando medidas socioeducativas? Não. Ele vai aplicar, o Conselho Tutelar vai aplicar algumas medidas, mas medidas de segurança e não as medidas socioeducativas. Letra D. Representar junto à autoridade judiciária em todos os casos, indiscriminadamente? Não. Ele vai representar a autoridade judiciária quando for caso pertinente à autoridade judiciária. Orientar e apoiar e encaminhar com prioridade os jovens de 16 e 21 anos? Não. Com prioridade serão os menores de 18 anos, criança e adolescente. Só para esclarecer sobre as medidas socioeducativas ali, que não é atribuição do Conselho Tutelar, olha, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Aí nós temos a advertência, aquilo que eu falei, existe a diferença de advertência do juiz como a advertência administrativa. Aí nós temos obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional. Aí nós temos qualquer uma das medidas previstas no artigo 101, do inciso 1 ao 6. Então a autoridade judiciária pode aplicar essas aqui, não pode? Pode. E o Conselho Tutelar também. Mas em se tratando de aplicar as medidas socioeducativas, não. As outras não são aplicadas pelo Conselho Tutelar. Nós vimos. Portanto, na letra A, quando diz aplicando medidas socioeducativas, não. Aqui, da maneira que está aqui, a privação de liberdade poderia ser aplicada, a liberdade assistida, a semi-liberdade poderia ser aplicada pelo Conselho Tutelar e não está correto. Próxima questão, questão de 2015. Entre as atribuições do Conselho Tutelar não se inclui. Qual a resposta correta? O gabarito é a letra D. Quando a gente estiver estudando a justiça, juízo da justiça da juventude, da infância e do adolescente, justiça da infância e da juventude, lá no artigo 148, a gente vai estudar. A gente verá que aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra a norma de proteção à criança e adolescente é uma medida da justiça da infância e juventude. As que são do Conselho Tutelar: atender e conciliar os pais responsáveis pelo assistido, requisitar serviços públicos, a gente já viu, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência e não indiscriminadamente. E letra E, requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. Perfeito. Além de outros documentos necessários à cidadania, não somente certidão. Analise as afirmações abaixo. Se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará imediatamente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. 2. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária, desde que a pedido do Ministério Público. Qual é o nosso gabarito? Se você marcou a letra B, você errou. É a letra A. Somente o item 1 está correto. Não é a pedido de... Olha, quando fala desde que a pedido do Ministério Público, você limita. Nós vimos no artigo 137 que as decisões do Conselho Tutelar poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse e não somente o Ministério Público, ok? Quando a gente fala aqui desde que é pedido do Ministério Público, nós estamos limitando, cerceando. Isso aqui torna a questão errada. Somente o item 1 está correto. Artigo 138 da competência. Que competência? Competência do Conselho Tutelar. Artigo 138. Quem é competente para tomar decisão? O Conselho Tutelar mais próximo ou da cidade vizinha? Vejamos, aplique-se ao Conselho Tutelar a regra da competência constante no artigo 147. E o artigo 147 diz o seguinte: a competência será determinada 1. Pelo domicílio dos pais ou responsável. Dos pais ou responsável. 2. Pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, a falta dos pais ou responsável. Portanto, existe uma criança que sofreu maus tratos.
do pai, sofreu maus tratos do pai. Ela estuda na cidade vizinha ao domicílio dos pais. Portanto, onde será apurada? Qual é o conselho tutelar competente? É o da escola da cidade vizinha? Não. A professora percebeu esses maus tratos. Ela encaminhou o conselho tutelar da sua cidade, mas a competência será determinada pelo domicílio dos pais. É a primeira regra. Depois, pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, a falta dos pais ou responsável. Portanto, primeiro caso, domicílio dos pais ou responsável. Segundo, pelo lugar onde se encontra a criança, na falta dos pais ou responsável. É a competência. Artigo 139 da escolha dos conselheiros. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. O processo de escolha, como que se dará isso? Será feito por lei municipal. É a lei do município que vai dispor sobre esse processo de escolha. Só que tem as diretrizes da lei federal, ok? E realizado sobre responsabilidade de quem? É o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que vai promover, vai realizar essa eleição. E quem fiscaliza? O Ministério Público, o fiscal da lei, dono da ação penal. Parágrafo 1º. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos. Essa lei é a lei federal que eu estou falando. É o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Já traz essa diretriz. É a cada 4 anos, em data unificada, mesma data, todos no mesmo dia, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente à eleição presidencial. Existe eleição para presidente. No ano seguinte será a eleição do membro do Conselho Tutelar, a cada 4 anos, no mesmo dia. Parágrafo 2º. A posse dos conselhos tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo da escolha. 10 de janeiro. Não há muitas questões, eu achei somente uma colocando essa data, 10 de janeiro, mas pode cair. Parágrafo 3º. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. É proibido comprar voto. É isso. Continuando, questão de 2015. O processo de escolha dos conselheiros membros do Conselho Tutelar será estabelecido por lei? Muito fácil. Municipal, realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalizado pelo Ministério Público, de acordo com o artigo 139. Caiu em 2015 para juiz do trabalho substituto. Outra questão para juiz também em 2015. Foi em outubro do ano passado, né? No próximo dia 4 de outubro de 2015, haverá no Brasil o primeiro processo de escolha de conselheiros tutelares em data unificada. Portanto, essa legislação é nova. Considerando as regras hoje vigentes no Estatuto da Criança e do Adolescente nesse dia, qual a resposta? Pausou o vídeo, respondeu. Letra D. Serão votados candidatos que necessariamente tenham mais de 21 anos, residam no município e tenham reputação ilibada. A gente viu, pessoal, lá no início desse vídeo, tem que ter mais de 21 anos o candidato à vaga de conselheiro tutelar. Tem que residir no município. Eu falei, lembra de Cariacica que eu falei? Quem quer ser candidato a conselheiro tutelar no município de Cariacica tem que residir em Cariacica e reputação ilibada. Tem que ser uma pessoa idônea, não pode ser inidônea. Continuando. Impedimentos. São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher. Marido e mulher, conjuntamente, não pode. Ascendentes e descendentes, pai e filho, não podem. Sogro e genro ou nora, o sogro e a nora, sogra e genro, irmãos não podem, cunhados não podem durante o cunhadio. Então, portanto, se for separado, aí já pode. Então, durante o período que ele é cunhado ali, legítimo, está ali, ele está é casado com a mulher.
Então, o irmão dela não pode ser com você ao mesmo tempo conselheiro tutelar. Mas, se estiver separado, aí pode. Tio, sobrinho, padrasto e madrasta e enteado. Então, tio e sobrinho também não pode. Padrasto ou madrasta e enteado também não pode. Parágrafo único. Entende-se o impedimento do conselheiro na forma desse artigo em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com a atuação na Justiça da Infância e da Juventude em exercício na comarca, foro regional ou distrital. Portanto, estende-se esse impedimento se for o parentesco com o juiz ou com o representante do Ministério Público naquela comarca ou ainda em fórum regional. Então, eu quero ser conselheiro tutelar, só que minha esposa é juíza daquela comarca, então não posso. Esse impedimento será aplicado neste caso também. Questão de 2012. São impedidos de servir no mesmo conselho tutelar? Qual a resposta correta? O gabarito. Letra C. Sogro e nora. Sogra e genro. A gente viu aqui. Olha. Sogro e genro ou nora. Assim como sogra. Então, nós temos que primos podem. Tio e filho do sobrinho. Olha, tio e sobrinho não pode. Mas agora tio e o filho do sobrinho poderá. Pessoas divorciadas podem. Cunhados após a extinção do cunhadio. Então, cunhados mesmo não. É só durante o período do cunhadio. Continuando. Questão de 2013. Com relação ao conselho tutelar, analise as seguintes assertivas. Por favor, pause o vídeo e responda a questão. O gabarito. Letra B. Portanto, está correto apenas o que se afirma no inciso 2. São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher? Nós vimos que sim. Ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. É o artigo 140. Então, o que está incorreto nos outros? Olha, o conselho tutelar é órgão permanente vinculado ao Poder Judiciário, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. É um órgão permanente e autônomo. Não existe esse vínculo. 3. O candidato a membro do conselho tutelar deve ter idade mínima de 25 anos? Não, idade mínima de 21 anos. O 4 o 4 está fora aqui, tem 2 número 4. Deixa eu riscar isso aqui. Tudo bem. Agora sim, o processo de escolha dos membros do conselho tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos e não 2 anos. Portanto, o gabarito item 2. Tranquilo? Na próxima aula nós vamos dar início falando do acesso à justiça. Muito obrigado e até a próxima.